quatro maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que aconteceu no jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, 0 a 0 no Mineirão, um bom público presente, mas o torcedor são paulino pergunta, mais uma vez o São Paulo foi roubado pela arbitragem. De novo o torcedor são paulino, de novo contra o Atlético Mineiro. E agora o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro há 9 partidas. E se for com arbitragens desse tipo, como a de hoje, do Abade Abel, Ramon Abade Abel, né, o nome dele, esqueça, torcedor são paulino. O São Paulo vai ficar 20 anos sem ganhar do Atlético Mineiro. Seja lá em Minas, seja aqui em São Paulo. Porque o São Paulo em si, Zubeldia e o São Paulo merecem os parabéns, viu? Os parabéns porque um empate em 0 a 0 hoje com o Atlético Mineiro, que é um senhor time, que não precisa da ajuda da arbitragem, como aconteceu hoje, tem um elenco sensacional, não necessita de ajuda da arbitragem, tá? E o que nós vimos hoje foi assim, descarado, tá? O que a arbitragem fez, tanto o árbitro quanto o VAR, foi uma descaração total aí. Então, Zubeldia, de parabéns por ter conseguido esse empate, pela forma com que arrumou o seu time, que aliás tinha 4 desfalques importantíssimos. Eu trouxe no pré-jogo, né? O desfalque ali da questão do Lucas Moura, do Oscar, de última hora também, né? O caso do Luiz Gustavo com embolia, o Pablo Maia que já vem de cirurgia. Então assim, 4 peças do time titular de São Paulo que não estavam em campo, e o Zubeldia armou um time para jogar lá e não jogou recuado mesmo com 3 zagueiros. Inclusive fez gol que estava impedido na cabeçada do Alan Franco, porém a arbitragem aí conseguiu corrigir, né? Aí o VAR funcionou rápido, funcionou certinho, não teve erro, né? Mas aí dentro de campo que nós vimos foi um árbitro que deixava até o jogo correr, um pouco até demais no meu ponto de vista, e que na cara dele o Nianco deu um empurrão no Ferreirinha, após uma discussão ali entre os dois na batida da falta, na cara do juiz. É uma agressão, houve um empurrão, jogou o Ferreirinha no chão, ele deu um amarelo pro Nianco e um amarelo pro Ferreirinha. O Ferreirinha não merecia nem amarelo, né? E pelo que o Nianco fez, já era para ser expulso, que isso para mim é agressão. 2 mãos no peito empurrando, para mim é agressão. Mas tudo bem. Ali seguiu, o banco do São Paulo já reclamou, o Zubeldia ele já ficou nervoso. Aliás, vou parabenizar o Zubeldia por algo que eu não gosto, tá? Vou parabenizar o Zubeldia por hoje ter peitado, ter entrado em campo, tá? Para falar com o árbitro, para falar as verdades para ele, porque o que aconteceu no fim do primeiro tempo é uma sacanagem, tá? Sacanagem das grossas contra o São Paulo. Por quê? O Nianco, que tinha esse amarelo aí que era para vermelho, já no meu entender, ele dá uma entrada por trás, solando o Ferrarese quando vai chutar. E aí eu falo do VAR também. E era lance para, no mínimo, amarelo. Mas cabia a análise do VAR, porque é um carrinho por trás, solando, colocando em risco o adversário. O VAR poderia chamar para uma expulsão, tá? Como, aliás, chamou para expulsar o Caleri. E não era para ter chamado para expulsar o Caleri. Então aí você já vê os absurdos dos absurdos que aconteceu nessa partida. Eu nem precisei chegar lá para falar do Caleri, falando aqui do Nianco, ó. Você vê? Por quê? O VAR não chamou, o árbitro não deu amarelo, lance que podia ser analisado um vermelho. Aí o Zubeldia ficou maluco, e com razão, né? Porque ele já tinha visto a cena ali do Nianco com o Ferreirinha, e a arbitragem deu amarelo para o jogador de São Paulo, que não era para tomar amarelo, e deixou de expulsar o jogador do Atlético. E aí ele deixa de dar o segundo amarelo, que deixaria o São Paulo com um homem a mais por todo o segundo tempo. Então assim, absurdo total. Aí o que aconteceu? Ele não deu amarelo, o Zubeldia reclamou e deu amarelo. O Zubeldia continuou reclamando e deu vermelho. Aí o Zubeldia entrou em campo para falar para ele um monte de verdades que deveriam ser ditas, porque esse árbitro foi muito tendencioso. Essa é a realidade. Ele estava apitando para o Atlético Mineiro.
Essa é a verdade. E eu disse que o Atlético Mineiro não precisava de apito. Então está virando uma rotina os árbitros brasileiros apitarem contra o São Paulo, tá, gente? Já está virando rotina, especialmente contra o Atlético Mineiro. Então, dessa forma, foi-se ali para o intervalo, com o Zubeldia expulso, o time do São Paulo volta, tenta jogar bola, foi melhor do que o Atlético no primeiro tempo, não fosse o goleiro Everton, a coisa tinha sido ali, o São Paulo saído na frente. E no segundo tempo, o Cuca mexe no time, mexeu bem, tirou o Gabriel Menino, pôs o Bernard e fez mais uma substituição, mais um jogador do Atlético Mineiro, que melhorou o Atlético Mineiro. Ali nos 15 primeiros minutos, 17 primeiros minutos, o Atlético Mineiro jogou melhor que o São Paulo. Então, assim, o São Paulo que já poderia estar jogando com um homem a mais. Lembre-se desse nome, Lianco, hein? E aí, no segundo tempo, o Zubeldia não, quem estava no banco do São Paulo, coordenando o São Paulo, fez 3 substituições. Colocou o Caleri, colocou o Lucas Ferreira e colocou o Enzo Dias. Em resumo ali, porque o Wendel estava um pouco cansado, sentiu ali a coxa, parece, mas não parece ser nada grave. E aí o São Paulo melhorou um pouco em campo, equilibrou as ações, até que numa bola erguida para o ataque, o Caleri vai subir, sobe com os braços abertos, sim, assim como sobe com os braços abertos o jogador Alonso, do Atlético Mineiro, só que o Caleri sobe mais. E esse braço do Caleri, ele não está nem olhando para o adversário, está olhando para a bola para cabecear. Pega meio que aqui no pescoço e no queixo e no peito, dá uma escorregada aqui assim. E aí o árbitro dá amarelo pro Caleri. Ah, ok. Subiu ali, para mim, acidente de trabalho. Ok. Se surpreenda que o VAR que não chamou pro Lianco, chamou para ver, falou que o Caleri deu uma cotovelada no Alonso. Absurdo dos absurdos, assim, totais. E aí o juiz, é claro, né, que já não expulsou o Lianco antes, só esperou o VAR chamar, era tudo que ele queria. Aí ele foi lá e expulsou o Caleri, prejudicou o São Paulo não só agora nesse jogo com o Atlético Mineiro, como prejudicou no jogo que fará contra o Cruzeiro no próximo domingo, no Morumbi, porque o Caleri não joga. E o Ferreirinha, que não era para ter cartão amarelo, já fica pendurado já para o próximo jogo. Então, uma cirurgia, gente, uma cirurgia fizeram no São Paulo e Minas Gerais. E aí daí para frente, gente, com o time que o Atlético Mineiro tem, São Paulo com 10 em campo, sem a referência de ataque, é lógico que ia ser uma tentativa de contra-ataque do São Paulo e pressão do Atlético Mineiro. E o Lianco, que não era para estar mais em campo desde o primeiro tempo, deu uma cabeçada logo em seguida da expulsão do Caleri, que senão o Rafael faria o gol. Então olha só os absurdos de que uma decisão mal tomada, ou aliás, deixada de tomar uma decisão, origina quase o gol do Atlético Mineiro de um jogador que não era para estar em campo, e o São Paulo passando sufoco com um jogador a menos. Por quê? Porque o VAR resolveu inventar uma expulsão do Caleri, e o juiz, que estava tendencioso, lógico que ia aceitar, né? Sem dúvida. Então o jogo seguiu, teve mais uma cabeçada, se não me engano, do Júnior Alonso, que o Rafael fez bela defesa, e o São Paulo se defendia como pôde. Antes ainda, aliás, né, do Caleri ser expulso, o Lucas Ferreira recebeu uma bela bola do Alisson e bateu no peito do goleiro Everton, senão o São Paulo ainda tinha saído na frente do Atlético Mineiro antes da expulsão. Então vocês veem como são as coisas no futebol, né? E o São Paulo, eu deixo aqui os parabéns para o Zubeldia e para o elenco, para o time que jogou, para o time que entrou em campo, o time que se manteve com 10 homens em campo e segurou 0-0, e principalmente ali para o Rafael, fez 2 belas defesas no segundo tempo, quando o São Paulo ficou com um homem a menos. Então, a nota hoje, gente, geral, para todo o time do São Paulo, para o Zubeldia, nota 10, tá? Para arbitragem, nota menos 10, né? Não vou nem dar 0, é menos 10, porque ela foi muito tendenciosa. E eu lembro, torcedor atleticano que está no canal aí, não fique zangado comigo. O Atlético Mineiro não pediu isso, né? É o juiz que foi tendencioso para o time da casa.
Então entenda que não é a questão do Atlético Mineiro, mas está virando rotina a arbitragem garfar o São Paulo contra o Atlético Mineiro, e aconteceu de novo. Comenta você, amigo do canal, você acha que eu estou exagerando ou não? Vamos dar uma passadinha nos números rapidinho desse jogo aí, nas estatísticas, né? O Atlético Mineiro teve 55% de posse de bola contra 45% do São Paulo. O Atlético Mineiro deu 13 chutes a gols contra 7 do São Paulo. 12 escanteios para o Atlético Mineiro contra 4 do São Paulo. 11 desarmes do Atlético Mineiro contra 13 do São Paulo. 16 faltas cometidas pelo Atlético, 12 para o São Paulo. 2 cartões amarelos para o Atlético Mineiro contra 3 amarelos do São Paulo. 1 vermelho para o Atlético Mineiro no finzinho, porque aí ele expulsou o Lianco aos 8 minutos de acréscimo já tinha passado 7 de acréscimo, mas expulsou o Lianco aos 8. Porque o Lianco subiu só e tentou dar uma voadora e uma cotovelada nas costas do Ferrarese. Aí ele resolveu que era para dar o segundo amarelo e não vermelho direto. Aí agora, Ramon Abad, nos acréscimos dos acréscimos, você devia tomar vergonha na tua cara. Isso aí é feio. Fica muito evidente o que estão fazendo com o São Paulo. Júlio Casares, abre o olho porque suas reclamações estão resolvendo nada. Faça nova reclamação, coloque lá, manda para a CBF, porque a comissão, se existe mesmo e está vendo o que aconteceu no Mineirão, essa comissão que é feita aí por árbitro, ex-árbitro, não sei o que, precisa tomar e dar um gancho nesse cara. Esse cara aí, eu pus um vídeo sobre quanto ganha cada árbitro. Esse cara embolsou R$ 7.280 para roubar o São Paulo em pleno Mineirão. Não conseguiu, porque os jogadores do São Paulo e o seu treinador e a comissão foram guerreiros, né? Parabéns, São Paulo, e força, né, torcedor tricolor, porque já vejo um ano difícil se continuar com a arbitragem assim. E, claro, se você gostou do nosso vídeo, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um abraço!